Embora lindona, porque chegamos. Chegamos sim ao dia da crucificação. Esperado por muitos naquela época. Lembra que tinha um povo todo acompanhando, tinha um povo todo gritando: crucifica, crucifica. Pois é, chegou esse momento. E vamos lá, capítulo 23 de Lucas, a partir do verso 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. A zombaria não parou. O povo estava lá, observando tudo. As autoridades zombando, os soldados zombando, sim. Todo o povo acompanhou todo o trajeto até o fim. E as vestes dele, que ali foram repartidas, porque naquele tempo a pessoa não era crucificada vestida. Não é como você vê aí algumas imagens que colocam um paninho. Não, era totalmente despido. E então, por que aquele povo não parava de zombar? Eles zombavam, eles cuspiram, eles fizeram tantas coisas. Imagine Jesus ali, todo machucado, todo... Faltam palavras para dizer. Já como relatei nos outros vídeos, não tem como mensurar o que ele passou. Não tem como dizer realmente. Acredito eu que tudo que foi falado aqui nos evangelhos, contando toda essa trajetória, foram as palavras que eles conseguiram expressar. Mas foi muito mais do que nós podemos imaginar. Mas o povo não parou. O povo zombou continuamente, do início ao fim. E Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Muitos podem dizer assim: é porque ele era Jesus, é porque ele era Deus. Mas lembra que ele era 100% homem também? Ele sentiu tudo aquilo, mas a sua consciência de propósito não terminou. Foi até o fim e ele sabia porque ele estava ali. E eu quero que você não esqueça disso. Foi no meu lugar e foi no seu lugar. Por isso ele disse aquilo. Talvez aquelas pessoas estavam ali o tempo todo zombando e achando o máximo e pensando elas que eles que fizeram tudo aquilo. Existem pessoas que dizem assim: olha, quem crucificou foi tal. Tem que lembrar que foi ele quem se entregou para morrer no meu e no seu lugar. Aquelas pessoas faziam parte daquilo que era inevitável acontecer. Mas ele se entregou. Ele se entregou por amor, por mim e por você. Mas como entender
ele dizer essa frase nesse momento de tanta dor, tanta tristeza, as suas emoções. Como entender? Jesus não era ligado. Aliás, a palavra não é essa. Jesus não era conduzido por emoções. Jesus era conduzido pelo propósito de Deus em sua vida, assim como nós devemos fazer. E talvez você possa dizer assim, eu não entendo. Depois de tudo isso, ele ainda dizer isso. Talvez você entenda se você for um cristão verdadeiro. Cristão quer dizer pequeno Cristo, queremos semelhante a ele. Então você vai entender quando as pessoas que você esteja evangelizando, elas zombarem de você. Ou talvez se você dizer uma palavra como uma frase, Deus lhe abençoe, e as pessoas zombarem de você. Aí você vai entender. Porque nós estamos falando o tempo todo da palavra de Deus para algumas pessoas que elas não entendem ainda o amor de Deus, que elas ainda não entendem o Evangelho. E outras que escutam, mas não querem seguir o que a Bíblia diz. Acha que não precisa disso tudo não. Mas se ler, vai entender o que é realmente a vontade de Deus. E Jesus estava cumprindo ali a vontade do Pai. Ele estava cumprindo. E não deixe de cumprir. Sim, as zombarias, elas não vão parar. Elas não pararam com Jesus. Também não vão parar com você. Talvez você diga, eu estou sendo perseguido nisso, naquilo outro. Olha, eu posso dizer para você que tem gente nesse exato momento morrendo pelo Evangelho. Mas elas não desistem. E existem outras e outras e não vai parar nunca. Porque o amor de Deus é imenso. E o que Ele coloca no nosso coração também. Então, entenda agora, lendo cada vez mais a palavra, como Ele pôde dizer essa frase, perdoa-lhes. Quando a gente entende que o outro não entende, como ainda não? A gente vai dizer ao Senhor, perdoa, porque não sabe o que fala. Porque perdoa, Deus, porque não sabem o que estão dizendo. E Deus coloca esse amor no nosso coração também, por essas pessoas, para orarmos por elas. Então, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar, não deixe de ter essa comunhão com o Senhor, de ser um cristão. Hoje a gente tem que dizer outras frases como um crente raiz, cristão verdadeiro. Antes se definia apenas como crente ou cristão. Mas, eu te digo, seja um crente raiz, um cristão verdadeiro, aquele que lê a palavra, que vive a palavra e obedece os mandamentos do Senhor. Cheiro no teu coração, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e até o nosso próximo encontro. Tchau!